Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer aqui a correção das questões de direito constitucional que caíram aí no TRT Goiás, tá? Então vamos começar aqui pela questão 31, que ela fala o seguinte, olha só. Leandro, parente consanguíneo de segundo grau de Pedro, que é governador do estado de Goiás, pretende se candidatar pela primeira vez nas próximas eleições para prefeito ao cargo de prefeito do município de Goiânia. Por sua vez, Jorge, atual prefeito de Goiânia, pretende se candidatar ao cargo de governador do estado de Goiás, nas próximas eleições para governador. Com base apenas nas informações fornecidas em conformidade com a Constituição, considerando que os demais requisitos foram preenchidos, na situação hipotética descrita, Leandro. Então vamos lá, primeiro vamos analisar aqui o Leandro, tá? Então, o que a questão está falando? Que ele é parente consanguíneo de segundo grau, tá? Bom, a Constituição Federal diz que quando a pessoa ali tem o titular, né, parentes consanguíneos de até segundo grau, então está que nem a questão, né, segundo grau. Ou seja, você poderia falar, por exemplo, quando você fala de primeiro grau, você está falando ali de pai, mãe, tá? Quando você fala segundo grau, você está falando, por exemplo, o avô, avó, né? Neto, né? Bisneto. Não, bisneto não. Neto, né? Então, nesse caso, né? É um parente de segundo grau. Então, ele está nessa... Pode ser linha reta ou colateral, né? Então, o que acontece? Ele é governador do estado de Goiás. Ele é parente de Pedro. Pedro, né? Então, aqui, ó. Pedro é governador do estado de Goiás. E aí ele pretende se candidatar pela primeira vez às eleições para prefeito. Beleza? Então o que acontece? Está na mesma jurisdição, no mesmo território? Está no mesmo território. Ele vai poder se candidatar? Não vai. Por quê? Na mesma jurisdição, segundo grau, não pode, tá? Porque o estado de Goiás ele engloba também a cidade de Goiânia. Portanto, Leandro não pode se candidatar. Com isso, a gente pode anular algumas alternativas, tá? Quando você estiver na prova, sempre faça isso. Então, por exemplo, a letra A fala, não poderá se candidatar. Ok, vamos manter, né? Então, mantém a A. B, poderá se candidatar. Não, não poderá se candidatar. Então, a letra B você já anula, não precisa nem ler o resto. Poderá se candidatar? Não, não poderá se candidatar. Então, a letra C você já pode descartar. E a letra E fala também que ele poderá se candidatar. Não, ele não poderá se candidatar a prefeito de Goiânia, beleza? Então... só sobrou letra A e letra D, tá? Vamos lá então, vamos continuar a leitura. E ele fala, olha, por sua vez, o Jorge, atual prefeito, ele pretende se candidatar ao cargo de governador do estado de Goiás nas próximas eleições. O que acontece? O que a Constituição fala nesse caso? Que quando um titular de mandato eletivo ele quer se candidatar a outro, ele tem que se afastar nos 6 meses antes, tá? Do pleito, tá? 6 meses antes do pleito ele precisa se afastar. Então, no caso aí do Jorge, ele precisará se afastar nos últimos 6 meses antes, né, do pleito, ok? Então, esse é o caso do Jorge. Então, vamos ler toda a alternativa A, né? Não poderá se candidatar a prefeito, ok? Pois os parentes consanguíneos até segundo grau do governador do estado são inelegíveis no território, ok? Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Isso aqui é um outro ponto também importante, tá, pessoal? Apesar de eu não ter falado, mas de fato, se ele já já tem mandato e é candidato à reeleição, então digamos que o Leandro já fosse prefeito de Goiânia, estava se candidatando na reeleição. Nesse caso, ele poderia sim se candidatar, né, à reeleição, mesmo tendo Pedro como governador do estado de Goiás, ok? Então, nesse caso, poderia ter essa exceção aí, beleza? Agora vamos para a segunda análise aqui. E Jorge somente poderá se candidatar a governador do estado se renunciar ao seu mandato até 6 meses antes do pleito. Aqui você já gabarita, né, letra A, então só pode ser a letra A. E o que a letra D está errado, né? Vamos lá. Não poderá se candidatar a prefeito de Goiânia, pois o parente até terceiro grau. Opa! Não é terceiro grau, né, pessoal? A Constituição fala que é até o segundo grau, beleza? Então toma cuidado. São inelegíveis no território de jurisdição do titular. Ok e tal. Vamos ver o resto. E Jorge somente poderá se candidatar a governador
se renunciar ao seu mandato até 4 meses antes do pleito. Não, não é 4 meses, são 6 meses. Então só pode ser a letra A, né? A questão 31. Vamos para a questão 32, que ela fala o seguinte. Ana é trabalhadora rural, em conformidade com a Constituição Federal, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, são direitos de Ana. Então, trabalhadores rurais têm os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos, tá? Lembrando que os empregados domésticos têm algumas diferenças em relação aí aos rurais e urbanos, tá? Mas não é o caso, falou do trabalhador rural. Vamos analisar cada alternativa. Letra A. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo de no máximo 30 dias. Aqui já tem um erro, né? Não é no máximo, é no mínimo. É no mínimo 30 dias, então letra A já está fora. Questão B. Seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário, já aqui já tem um erro, né? Desemprego involuntário, então letra B também está fora. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, fundo de garantia por tempo de serviço, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% a hora normal. Aqui está certo, tá, pessoal? Mas vamos analisar as demais alternativas. Seguro-desemprego em caso de desemprego, em caso de desemprego, seja voluntário, não, voluntário não, né? Involuntário. Letra D também já está fora. E letra E, seguro-desemprego em caso de desemprego, seja voluntário, não, então realmente só pode ser letra C de casa. Vamos para a questão 33. Ronaldo praticou crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo como mandante seu irmão Luiz. Sabe-se que a Carolina poderia ter evitado o referido crime, mas se omitiu. Com base apenas nas informações fornecidas, a Constituição Federal impõe a lei considerar o crime mencionado. Então, é só você lembrar daqueles famosos mnemônicos, né? O primeiro deles é a ração. E o segundo deles é o 3TH, ok? O que é a ração? A ração é no caso dos crimes, no caso que não tem, né, que são inafiançáveis. Então, os dois, lembre-se, tá, pessoal? Os dois aqui são inafiançáveis, tá? Ambos são inafiançáveis, tá? Inafiançáveis, ok? Só que aí o ração, né, que a gente fala que é racismo e ação de grupos armados, esse é imprescritível, tá? Então a ração é imprescritível, ok? Que é o que? Racismo e ação de grupos armados, tá? Vou deixar mais simples assim, né? Não precisa escrever tudo, ok? Que aqui a gente já vai direto ao ponto. E 3TH quais são? 3T, né? Quais são os 3T's? Terrorismo, tráfico de entorpecentes, né? O outro é terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes, tortura e o H de crimes hediondos. Tá? Então, são esses os crimes aí. E aí, a questão tá falando que o Ronaldo praticou e o mandante é seu irmão Luiz. E sabe-se que a Carolina poderia ter evitado o referido crime. Então, a gente está falando de tráfico ilícito de entorpecentes, tá, pessoal? E no caso da Carolina, ela também entra nesse crime, tá? De acordo com a Constituição Federal, ela também, por ela ter se omitido, né? Ela também vai ser responsabilizada aí pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, vamos analisar as alternativas. Letra A, ela é inafiançável, né? Não é afiançável, é inafiançável. Letra A está errada. A letra C também fala que é afiançável, também vamos descartar. E aí só sobrou B, D e E, né? Então, inafiançável, insuscetível. A letra D, ó, ela tá falando que é suscetível, mas suscetível não, né? Ela é insuscetível de graça ou anistia. Ok? Então, a letra B e E foram as que sobrou.
E a B tá falando, né? Por ele respondendo Ronaldo, Luiz e Carolina. E na letra E, apenas Ronaldo e Luiz. Como a gente já falou, né? A Carolina também responde por ela ter se omitido, portanto, só sobrou letra B de bola. Vamos lá. Questão 34. A Mara é angolana, originária de Angola, país que possui a língua portuguesa como idioma oficial e reside no Brasil há 3 anos ininterruptos. Pierre, de nacionalidade francesa, originário, portanto, de país que possui o francês como idioma oficial, reside no Brasil há 17 anos ininterruptos. Desde que preenchidos os demais requisitos, com base apenas nas informações fornecidas, em conformidade com a Constituição Federal, na forma da lei, a Mara. Então, ele está falando a questão de naturalização, né? Vamos lá, vamos analisar primeiro a Mara. A Mara, ela é originária de Angola, país que possui a língua portuguesa. Qual que é o requisito para que uma pessoa de país de língua portuguesa seja considerada brasileira naturalizada? Basta que ela tenha um ano ininterrupto, tá? De residência no país, ok? Dentre outros requisitos, mas o principal é um ano ininterrupto. Ela tem 3 anos, ou seja, ela pode se naturalizar brasileira, ok? E o Pierre é de nacionalidade francesa, originário, portanto, de país que tem como o francês, né? E está no Brasil há 17 anos ininterruptos. Qual que é o requisito para pessoa aí de outras nacionalidades, outros países, né, estrangeiros, se naturalizar brasileiro? 15 anos. É só você lembrar, 15 anos aí, tá? Então, com isso a gente já pode responder a nossa pergunta aí, né? Letra A. Não pode se naturalizar brasileiro. É errado. Não precisa nem perder tempo, tá? Pode sim, pois ela tem 3 anos. Amara e Pierre não podem se naturalizar. Não, podem sim. Então também tá fora. Letra C. Amara e Pierre não podem se naturalizar. Podem sim também, letra C. Olha que fácil, hein? Amara e Pierre podem se naturalizar brasileiros, ok, pois é exigida a residência no mínimo de 1 ano ininterrupto para os originários de país de língua portuguesa e de mais de 15 anos ininterruptos para estrangeiros de qualquer nacionalidade. Aqui você já pode marcar e correr por o abraço, né? E a letra E fala, pode se naturalizar brasileira, pois é exigida a residência no Brasil de 1 ano ininterrupto, ok, mas Pierre não pode se naturalizar brasileiro. Não, pode sim, então... Letra E também está fora, questão gabarito, letra D de dado. Tem mais 2 questõezinhas aí, vamos lá. Silvio, servidor público efetivo, deseja exercer função de confiança destinada à atribuição de direção na administração pública. Em conformidade com a Constituição, Silvio poderá exercer a referida função de confiança. Então vamos entender primeiro o que é a questão que está falando, né? Função de confiança. O que você sabe sobre função de confiança? Que ela só pode ser provida por servidores efetivos, tá? Exclusivamente por servidores efetivos, diferente do cargo comissionado, que pode ser exercido tanto por servidor efetivo ou não, ok? Então, vamos analisar aqui. Letra A. Poderá exercer a referida função, sendo permitida a incorporação de vantagens. Aqui já tem um erro, né? Porque a função de confiança não permite a incorporação das vantagens, né? Então, letra A já pode descartar de cara, ok? Letra B. Poderá exercer a referida função, sendo vedada a incorporação de vantagens, ok? E, completadas as exigências para a aposentadoria voluntária, se optar por permanecer em atividade, observados os critérios estabelecidos em lei, poderá fazer jus a um abono permanência equivalente a, no máximo, o valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Aqui pode ser uma alternativa aqui correta, mas vamos analisar as demais, tá? Letra C. Poderá exercer a referida função de confiança, sendo permitida novamente, né? Novamente falando que é permitido e não é permitido, tá? Letra D. Não poderá exercer a referida função de confiança. Não, ele pode sim exercer a função de confiança. E a letra E. Não poderá exercer a referida função. Pode sim, então também está fora. A única que sobrou foi a nossa querida letra B de bola, tá? Então, letra B de bola. E para finalizar, a questão 36 fala o seguinte. Francine, brasileira, 37 anos de idade, é advogada com 7 anos de efetiva
efetiva atividade profissional. Já vamos de cara entender qual que a questão está querendo. Ela está querendo qual que é o requisito aqui para compor o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Quais são os requisitos para compor o TST? De idade, primeiro, vamos lá. Mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade. Né? Tivemos uma reforma recente aí que alterou a idade limite de 65 para 70 anos de idade. E também nós temos que lembrar do famoso quinto constitucional, né? A gente tem 1/5 das vagas preenchidas por 2 pessoas aí diferentes, tá? Então você tem os membros do Ministério Público do Trabalho, tá? Esses membros do Ministério Público do Trabalho precisam ter aí mais de 10 anos, né, de efetivo exercício. E também temos ali a figura dos advogados, tá? Advogados com notório saber jurídico, reputação ilibada, etc, etc, etc. Também com mais de 10 anos de efetivo exercício. E os demais, quais são preenchidos por quais carreiras, né? Quem compõe TRT, tá? Então, quem compõe TRT, membros, né, desembargadores de TRT, poderão compor ali o TST, ok? Então, membros do TRT poderão compor o TST. Então, vamos lá, vamos analisar aqui. Primeiro, a Francine, né? Ela é brasileira, tem 37 anos, ou seja, está dentro do limite de idade. Ela é advogada, ok? Com 7 anos de efetiva atividade profissional. Então, 7 anos, ela não vai poder compor aí o nosso TST, ok? Então, a Francine não pode compor. Paulo. O Paulo, deixa eu apagar aqui e colocar de amarelo. O Paulo, ele é brasileiro, tem 55 anos de idade, ou seja, está dentro aqui do limite, né, da margem. É membro do Ministério Público do Trabalho, lembre-se, tá? MPT, não é do Ministério Público, é do MPT, Ministério Público do Trabalho. E tem 17 anos de efetivo exercício. Então, ele tem também tempo aqui, né, de serviço para poder compor o TST. Então, o Paulo poderá compor, tá? E a Miriam, brasileira, 42 anos de idade, está dentro do limite de idade também. É juíza do TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Lembrando que juiz de TRT é o mesmo que desembargador de TRT. Agora, se falasse assim, não, juíza do trabalho, aí ela não poderia compor. Por quê? Se ela for juíza do trabalho, ela é juíza da primeira instância, do primeiro grau de jurisdição. Nesse caso, não pode. É só juiz do segundo grau, que é o TRT. Então, pode ser o TRT1, TRT2, TRT3, por aí vai, tá? De determinada região, oriunda da magistratura de carreira. Ok, então, quem poderá compor? O Paulo e também a nossa querida Miriam aí. Considerando que todos tenham notável saber jurídico, reputação ilibada, com base somente nas informações fornecidas, de acordo com a Constituição, e observado o quanto nela é disposto, considerando que foram preenchidos os demais requisitos, então, vamos analisar cada alternativa aqui. Apenas Miriam poderá compor. Não é apenas a Miriam, né? Pois o Paulo também poderá compor. Apenas Miriam e Paulo, sim. Apenas Miriam e Paulo, então a letra B já está certa, né? Miriam Francine, a Francine não pode, então a letra C está fora. Apenas Miriam e Francine, a Francine não pode. E a letra E, apenas Paulo e Francine, a Francine não pode. Então, questão certa, letra B, né? Então tá aí, pessoal, correção da prova de constitucional do TRT Goiás, beleza? Espero que vocês tenham gostado, gostou, deixa o like, se inscreve, tamo junto, valeu, até a próxima, falou!